Bom dia, amigos. Edmar de Moraes, em mais um vídeo reflexivo. Esse vídeo vai de encontro ao momento que o país, que o Brasil está vivendo. Hoje, nós somos 215 milhões de habitantes. 215 milhões de habitantes. Nós tivemos uma pandemia que tragou 700 mil vidas. Se você levar em conta que cada pessoa que morreu por conta da pandemia, veja bem, por conta da pandemia, ela deixou, no vídeo de ontem até errei, ela deixou 2 milhões e 800 pessoas em luto. Porque cada pessoa tem, em média, conforme a Organização Mundial da Saúde, né, nós temos uma média de 4 pessoas por família. Eu não estou aqui computando amigos, conhecidos, primos, nada. Dentro de um lar, em média, são 4 pessoas por lar. Como também nós temos a ocupação de 80% dos leitos de hospitais por conta de contaminação por conta da água, contaminação hídrica. Bom, tirando essas conclusões, e nós podemos observar o seguinte: nós estamos vendo no século XXI crianças aos montes nascendo e morrendo com 1, 2, 3 dias. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 4 anos e daí por diante. E temos uma grande quantidade de idosos no nosso país. Aí eu me pergunto, aonde as pessoas colocaram os seus sentimentos, a sua compaixão, a sua solidariedade, o seu afeto por conta de uma disputa estúpida pelo poder. As pessoas deixaram, muitos que perderam entes queridos, muitas deixaram de fazer a correção, porque nós temos a oportunidade de corrigir as nossas vidas. Então, neste vídeo, eu gostaria de tentar mostrar qual o sentido da vida, além de nascer, crescer, se educar, trabalhar, formar uma nova família, aposentar, usufruir um pouco da aposentadoria por pouco tempo, por muito pouco tempo, e morrer. Então, qual é o sentido da vida? Você é capaz de me dizer? Eu vou tentar. Perdão. Eu vou tentar demonstrar da forma que eu vejo. O sentido da vida é você nascer, crescer, ser educado, respeitar de maneira correta aquilo que diz o Criador, as leis da criação, as leis de Deus, o ensinamento de Jesus de confraternização, de amor, de divisão e de esperança na saúde e no bem-estar. Auxílio ao próximo em primeiro lugar. Jesus disse certa vez a um de seus seguidores, né, dos apóstolos, ele perguntou: quem tem 2 vestes? Então doe uma, você não precisa de 2. Ao curar um leproso,
mal arrumado, no Vale dos Leprosos, Jesus abraçou o leproso, o beijou no rosto e pediu roupas para seus apóstolos, entregou ao leproso, o vestiu e disse: agora vá, se misture à sociedade, viva em plenitude a vida. E aprenda que compartilhar é o segredo. Dividir é o segredo. Ser solidário a quem está precisando é o segredo. Então, na vida, nós temos aprendizados. Às vezes a gente aprende isso mais cedo, às vezes a gente aprende isso mais tarde. De alguma maneira, você tem aprendizados. Agora, o fato de você ter aprendizado, o fato de alguém falar para você que isso é certo e que aquilo é errado, não o coloca no caminho de uma vida mais próspera, de uma vida mais humana, de uma vida mais longa ou de uma vida mais curta. Os seus atos têm que ser em defesa dos mais aflitos. Se você teve a grandeza de Deus, a oportunidade de ter um bem-estar, por que não dividi-lo? Por que não pensar na maioria que sofre por conta de atos que a gente comete? Então, quando nós cometemos os nossos atos errados, nós não atingimos uma pessoa, nós atingimos a nós mesmos. A partir do momento que você não tem fraternidade, que você é incapaz de se sentir derrotado para que o lado do bem-estar prospere e que mais números de pessoas sejam efetivamente beneficiadas, e você se torna um egoísta, você perdeu o sentido da vida. O sentido da vida é fazer com que as pessoas que, independente de conhecê-las ou não, você contribua para que elas tenham uma vida mais digna. E se você for próspero, é lutar para que esta pessoa chegue mais próximo de você em termos de prosperidade, saúde, bem-estar, educação e cultura. E isso é simples. Basta deixar de lado o seu egoísmo, o seu fanatismo, o seu querer colocar à frente de todos aquilo que você pensa, mas não é o que a sociedade pensa. Você coloca aquilo que você pensa como se fosse a fonte da razão. Independente de ser ou não, você precisa entender, nós precisamos entender que a razão é aquela que abrange o bem para o maior número de pessoas. O maior número de pessoas são aqueles que estão mais necessitados, mais pobres, mais com fome, mais doentes, e que alguns estados, alguns governos querem eliminar para não dar custo ao Estado, para que eles possam usurpar do dinheiro do Estado. Dinheiro do povo que era para ser dividido entre os mais pobres. Gerar emprego, educação e cultura, saúde, bem-estar e liberdade religiosa. Não querer impor, porque nós tivemos uma mudança no comportamento religioso no nosso país, que até os anos 90 nós tínhamos mais de 40 milhões de católicos para menos de 1 milhão de evangélicos. Hoje nós temos mais de 35 milhões de evangélicos e apenas 600 mil católicos. Mas ora,
Que importa se você é evangélico ou se você é católico? O importante é que você seja cristão. Então nós temos hoje um debate político no nosso país, aonde você tem um cristão efetivo que segue as regras do cristianismo e do outro lado você tem um que, ao invés de erguer a bandeira da paz, se apoderou do nosso símbolo, né? Do nosso pendão, do nosso símbolo, como se fosse o resultado mais expressivo da sua vida política. Tirou de nós, o resto dos brasileiros, o direito de termos a mesma representatividade. Então hoje nós somos um país dividido. Nós somos um país dividido por aqueles que querem o bem para si próprio e para aqueles que o seguem também não fazem o bem a ninguém. E do outro lado, aqueles que pensam como eu, que o bem-estar, o sentido da vida é fazer os outros felizes, independente da minha vontade, independente de eu estar feliz com a decisão que eu tomei. Pois a minha decisão será julgada, independente se eu vivo sorrindo ou se eu vivo caindo. Mas, a partir do momento em que eu transfiro o meu bem-estar, eu divido o meu bem-estar com outras pessoas, eu estou buscando o bem da comunidade, o bem do povo, o bem de uma nação. Se eu estou me dando bem ou se eu estou me dando mal, depende do esforço que eu faço. Eu luto pela vida, pela terra, pelo meio ambiente. Eu luto, faço o que posso e tiro meu sustento disso também. Faço o que posso, mas nem sempre eu concordo com aquilo que as pessoas querem. Mas eu tenho que fazer aquilo que satisfaz a maioria do povo. Nós vivemos num sistema de egoísmo, um sistema de maldade. O século XXI é o século destruidor, é um século que muita gente vai sofrer. Nós temos a Agenda 2030, que diz que não haverá falta d'água, não haverá falta de emprego, não haverá miséria. Por quê? Porque a Agenda 2030, ela tem como foco a destruição dos mais pobres, que no entendimento dos poderosos, os mais pobres oneram o Estado e tiram a riqueza das pessoas que querem usurpar desta riqueza. Mas vai chegar um momento, espero não ver, vai chegar um momento em que todos esses usurpadores do bem-estar dos menos favorecidos, vai acontecer o quê? Eles vão ter que usar da força física para se autossustentar. Não sustentar no sentido de ter dinheiro ou ter alimento. No sentido de que eles vão ter que fazer o trabalho pesado, a mão de obra, porque eles estão destruindo poder de trabalho daqueles que ganham menos. Ou seja, eles estão destruindo os trabalhadores que alimentam a vida, produzem alimentos, eles estão acabando com tudo. Apostando na tecnologia, nas máquinas e afundando o sentimento de solidariedade, compartilhamento, sobrevivência e auxílio ao seu semelhante. Por isso nós tivemos, este ano, uma eleição difícil no primeiro turno e será tão difícil no segundo turno. Porque as pessoas estão muito mais imbuídas de se apropriar dos direitos que são iguais para todos, mas não são os direitos humanos, são os direitos divinos, em que as pessoas fogem do ensinamento divino
da lei divina, criou a sua própria lei e eles se tornaram egoístas. Querem, porque querem eleger um ditador, querem eleger um neofascista, querem eleger uma pessoa que usurpa na cara dura e não é informado pela televisão, pelo sistema que chega aos mais pobres, de que ele está saqueando o Brasil a cada momento. Então, qual o sentido da vida? O sentido da vida é nascer, crescer, se educar, se aprimorar, trabalhar, dividir e cuidar daqueles que não tiveram a mesma oportunidade de vocês. E às vezes, a contragosto, tomar decisões que favoreçam o seu irmão mais pobre em detrimento do seu desejo, da sua vontade. Então, na hora de pensar em um país, pense sempre do lado daqueles que estão sofrendo, não daqueles que estão se beneficiando da coisa pública, da vida luxuosa, dos carrões, dos navios, dos barcos, dos helicópteros, dos jet skis, dos grandes veículos, dos aviões, que não pagam IPVA, que não pagam as custas, os impostos por terem esses produtos, ou se pagam numa proporção bem menor do que se nós tivéssemos o carro popular mais barato, nós estaríamos ganhando, pagando muito mais do que quem tem uma lancha de pelo menos 7 metros, de um jet ski que não paga imposto e que custa mais caro do que um carrinho popular. Então aprenda a dividir, aprenda que a alegria de viver é poder dar felicidade. E dar felicidade às vezes significa em absorver uma sensação de tristeza. Mas não seja assim. Ao dar felicidade aos dependentes, àqueles que mais necessitam, você vai começar a se sentir feliz. Porque você divide aquilo que você tem. E como você tem mais cultura, mais educação, deveria saber disso e absorver que a sua felicidade só será encontrada quando você se doar. E quando você se doa, você torna uma nação feliz. Quando você é egoísta, você afunda a nação e é responsável pela perda de milhares e milhares de vidas por diversas situações e condições. Esse é meu recado. Tentativa de tentar explicar o que é o sentido da vida. Um grande abraço, paz e bem a todos. Quem gostou do vídeo, compartilhe. Edmar de Moraes, sempre aqui, lutando pelo bem-estar das pessoas e do meio ambiente. Um abraço.